A paz do Senhor Jesus para os irmãos. A palavra que leremos hoje está em 1 Coríntios 12, versículo 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Que essa palavra fala aos nossos corações, e aqui esse capítulo inteiro é acerca das diversidades de dons espirituais, é que muitas vezes nós confundimos os dons que Deus entrega como ferramentas para que seu povo seja alimentado, seja edificado, fortalecido, né? E existem vários dons aqui descritos. O dom do conhecimento, que é aquele dom daquelas pessoas que tem uma boa capacidade de memorização, que tem uma boa capacidade de saber os eventos, saber os personagens. Adquire conhecimento, ele tem facilidade para passar bom tempo de leitura, um talento do Espírito Santo, né? O gosto pela leitura da Bíblia, o gosto por estudar a palavra. E aquelas pessoas que têm ainda, além desse dom, tem ainda o dom da sabedoria da palavra, que é aquela pessoa que, além dela conseguir captar muito conhecimento e acumular o conhecimento acerca da palavra de Deus, ela ainda consegue extrair dela revelações. Ela consegue extrair dela praticamente profecias, consegue ver aquilo que ninguém vê, porque o Espírito lhe capacita a ter uma compreensão que não é a pessoa que está falando. Quem está falando é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está revelando algo através daquela palavra, dando vida a exatamente aquilo que a pessoa está vivendo naquele momento, é para aqueles dias. Às vezes até no meio da palavra a pessoa recebe uma profecia de uma porta que se abrirá, de uma cura que está chegando, e a pessoa, através daquela palavra, ela vê se cumprir aquilo que foi dito pelo mensageiro, pela pessoa que trouxe a palavra. E tem ainda aqueles que recebem de Deus o dom de cura, e tem aqueles que recebem o dom da profecia, dom de discernir espíritos, dom de variedade de línguas. Esses dons de variedade de línguas que muitas pessoas ainda debatem sobre isso, porque quando nós falamos em línguas, isso para aqueles que creem, né, para aqueles que receberam esse dom de línguas, nós sabemos que não são todas as congregações que aceitam essa possibilidade na igreja atual. Mas o fato é que o que a palavra diz é que a variedade de línguas, normalmente ela edifica aquela pessoa que está ali orando em espírito, falando em outras línguas, ela está recebendo um revestimento, ela está recebendo de Deus às vezes uma oração feita pelo Espírito Santo para dar um revestimento, para que ela suporte determinadas circunstâncias, para que ela tenha um revestimento sobrenatural na caminhada, para que ela consiga exercer sua chamada, né, e suportar momentos difíceis. Normalmente a palavra diz que nós seríamos batizados com o Espírito e com fogo. Então todos recebem o Espírito de Deus quando creem em Jesus, mas há aqueles que ainda têm um revestimento sobrenatural que não desvia, né, diante de circunstâncias tremendas, difíceis, que outras pessoas sem esse revestimento não suportariam. E tem aqueles que têm ainda o dom da interpretação de línguas. O que a palavra nos adverte, e isso sim, falta às vezes um pouco de sabedoria, é que nós não precisamos falar em línguas alto na igreja, todos juntos, porque como não entendemos, não são palavras edificantes para os outros irmãos. Vira o espírito de confusão, né? E nem também devemos usar esses dons para demonstrarmos para alguém que temos eles, né? Se nós temos, podemos ter para nós, a menos que em algum momento a gente sinta uma presença tão forte do Espírito que seja irresistível, absolutamente necessário, que você sinta que você precisa no momento oportuno, porque você está sentindo algo que vem de Deus, que não vem de você. Você sente que precisa repreender algo, você sente que precisa, Tem aquele momento. Já tive a oportunidade de eu estar falando algo da parte de Deus com alguém e sentir uma presença tão forte que a palavra do Espírito Santo vem nos meus lábios, né, em outro idioma. E às vezes o que é? Às vezes é algo que o Espírito está falando, às vezes ele está cortando um laço, às vezes ele está repreendendo um espírito maligno, às vezes ele está me revestindo até mesmo para que eu continue falando no Espírito. Então são mistérios, né? Há dons que são mistérios. Nós não precisamos, seja lá quais forem os dons que Deus opere em nós,
essa operação será sempre do Espírito. E o ideal é que os dons, eles servem para quê? Para nós como igreja, para nós somarmos uns na vida dos outros, porque Deus não dará os mesmos dons para todos, mas cada um recebendo o seu dom vai servir a Deus, vai servir a igreja. Então é mais a noção que temos que ter do serviço para o Senhor, seja o dom na palavra, seja o dom na oração com fervor, aquela oração que é respondida, que é atendida porque a pessoa tem a vida no altar, tem aquela chamada de libertação, né? Tem aquela chamada de jejuar pelos seus irmãos, e Deus derrama poder e ela vê a oração dela sendo atendida, e ela vê que ela ora e o espírito imundo sai das outras pessoas. Mas para quê? Para que ela se exalte? Jamais para que nós nos exaltemos. Porque a fé, ela nos é dada por Deus e o dom também nos é dado por Deus. Ou seja, sempre a Deus a honra e a glória. E sempre a gratidão. Por isso que muitas vezes, né, há competições entre irmãos, assim, ainda há assim, um despreparo, né, uma infantilidade no meio. Sobretudo pentecostal, que tem muitos talentos, louvado seja Deus por isso. A gente ainda vê alguns problemas, mas para isso Deus fala aqui do dom do discernimento. Independente de termos o dom de sabedoria, o dom de revelações de Deus dentro da palavra, independente de termos este dom, a própria palavra ela nos ensina e alimenta o nosso espírito de qual seja a operação de cada dom em nós, para que serve e como devemos nos portar, né, sem enaltecermos a ninguém por determinados dons. Porque sempre a honra e a glória é de Deus, para Deus. E Deus sempre vai trabalhar a necessidade de quem escuta, de quem ouve, de quem recebe a libertação. Se há pessoas necessitando de libertação, muito provavelmente Deus dará a alguém uma capacitação, seja para repreender, expulsar, seja para ensinar a essa pessoa um caminho de libertação dentro da palavra, porque a palavra liberta, a palavra instrui, ela edifica, a palavra ela muda o nosso entendimento, ela nos dá o entendimento de Deus, se nós formos submissos a ela. Porque muitas vezes as pessoas leem a Bíblia, mas elas não creem na Bíblia, né? Elas têm momentos de viver a Bíblia e momentos em que ela não se sente capaz de praticar aquilo que a Bíblia ensina. Até porque vivemos num mundo onde os conceitos, onde a liberdade é muito grande para muitas coisas que muitas vezes são imundas diante de Deus, mas que por causa da naturalidade com que o mundo trata as coisas imundas como normais, acaba que cauteriza as mentes para aquilo que Deus quer falar. Por isso devemos, através desses dons, usá-los para quê? Para nos auxiliar, para nos ajudar, nunca para nos enaltecer. Amém, irmãos? É uma breve meditação, é sempre bom meditarmos sobre isso. E eu creio que o Espírito Santo sempre fala muito mais em cada coração, em nome de Jesus.